O misterioso mascarado realmente não brincou quando disse, ou melhor, escreveu, né? Não confie em ninguém. E pelo que vemos aqui, a coisa só vai piorar ainda mais. Bora falar do episódio 3 e 4 de Teacup, com spoilers, é claro. Minissérie de suspense, ficção científica e terror, que já chega na sua metade de forma mais lenta do que o esperável, confesso. Mas que já traz muitas respostas sobre o que tá acontecendo. Vem comigo. Só rapidinho antes de começar, já deixa aquele like crocante. E se você caiu aqui como um alienígena em fuga e curte esse tipo de conteúdo, também já se inscreve pra continuar sobrevivendo comigo e não perder os próximos vídeos aqui do Sextou, beleza? Beleza. Depois de tudo que aconteceu no episódio anterior, do impacto de ver um verdadeiro pesadelo diante de seus próprios olhos, o amanhecer dos personagens não poderia ser de outra forma senão melancólico. Donald sentado quase catatônico encarando o que sobrou da sua mulher, que tá bem bonecão pra falar a verdade, já diz tudo sobre o tom do episódio. E pro café da manhã, um cafezinho preto com exposed de traição. Eu não esperava que tudo seria revelado antes mesmo da metade da série, mas a dinâmica agora dos personagens envolvidos no chifre muda bastante. Como mostrado, de alguma forma, Meg sabia que o marido tinha dado uma pastada em outra fazenda, mas ela não sabia quem era a dona. Foi através de Valéria ter comentado algo que aconteceu com Meryl ainda criança, algo que Meg fez James prometer que nunca contaria a ninguém, que ela sacou que a outra era Valéria. E de cara Ruben, o maridão traído, escuta tudo por acidente, e mais tarde Valéria também acaba revelando pra Meg ao perceber que ela já sabia de tudo. Casais, traição e confinamento no sítio, praticamente uma fazenda. Does Ruben know? Como não havia uma forma de deixar aquela área e nada estava funcionando, ou seja, não havia meios de comunicação externa, Valéria e Ellen vão até os limites da linha da estrada na esperança de alguém passar, enquanto Ruben e James partem até o sítio dos vizinhos na esperança de que os limites seguros também envolvam a fazenda, ao menos perto dela, possibilitando assim eles pedirem ajuda. E o clima até tenta ser meio tenso entre os dois, com Ruben sempre dando algumas indiretas, visivelmente abalado, se corroendo por dentro ali pela traição da esposa com o amigo. Mas eu duvido que a coisa evolua muito. Ele parece ser um cara good guy demais pra fazer algo, mas nunca se sabe, né? Enquanto isso, no núcleo Kid Teens, Nicholas e Meryl começam a se entender melhor com Arlo. Ou melhor, com o ser que tá dentro de Arlo, Harbinger, que em tradução livre seria algo como prenúncio, precursor ou até mensageiro. Ele conta, à sua maneira, de poucas palavras e sem ser muito direto, sobre ser um fugitivo de outro ser, que acabou caindo ali e agora precisa se esconder, já que o que quer que esteja atrás dele aparentemente é uma ameaça terrível, e que aquilo era uma espécie de armadilha para mantê-lo preso ali até que o tal ET exterminador chegue. Harbinger com os dois vão até uma cratera no meio da floresta onde ele caiu, e o interessante é que não há nave, o que faz até sentido, já que também não há um corpo para Harbinger, ao menos não há um corpo nem nave que foi mostrado até o momento. Lá ele pega um líquido colorido de uma pedra, de um meteorito certamente, armazenando aquilo em um jarro, e para quê? Segundo ele, para beber. So what are we gonna do with it? We drink it. As fofoqueiras na beira da estrada acabam avistando um carro, que para uma certa distância e desce um tipo militar galã da Globo, um daqueles que falam assim. Ele vai caminhando e apesar dos gritos de desespero de Valéria e Ellen, ele cruza a linha sem problemas, dizendo que cruzar de fora para dentro era tranquilo. O problema era sair, ou seja, entrar dentro daquela área delimitada, dentro daquela armadilha era tranquilo. Qualquer um conseguiria, mas uma vez ali dentro, para sair esquece. E mesmo que o esquisitão lá da máscara de gás não tivesse os alertado pra não confiar em ninguém, é óbvio que não daria pra confiar nesse cara, que chega sozinho, claramente tendo uma boa noção do que acontece ali, curioso, pagando de herói, sem falar que se ele sabia que sair daquela área era impossível, ele entrar daquele jeito ali tão despreocupado já denunciava que o cara tinha alguma treta. I hate to say it, but Terrify's a pretty good place to start. E o episódio termina com James e Ruben chegando na fazenda dos Navarro, encontrando geral ali morto, mas não da forma bizarra e escrachada dos que saem da armadilha. Descobrimos através de Meg, ao encontrar o corpo daquela tiazinha lá que foi o primeiro receptáculo de Harbinger, que ela era daquela família ali vizinha. Então de duas uma, ou foi o próprio Harbinger que causou toda aquela desgraça na vida daquela família, ou foi outra coisa por causa dele. Por fim, investigando a casa, James é agarrado e puxado por alguém pra dentro de um porão.
O episódio 4 começa de forma muito otimista, com Harbinger dizendo que era aquele líquido colorido. Basicamente um veneno intergaláctico. Mas ele abria duas opções, fora esperar que um alienígena assassino chegasse e matasse todo mundo, talvez todo o mundo, você poderia beber um golinho daquele veneno. Uma dose pequena te permitiria sair do círculo, mas ocasionalmente você morreria depois. Mas se acabasse exagerando na dose, você morreria antes mesmo de sair. Ou seja, se correr o veneno mata, se ficar o ET come. Questionando Harbinger e Arlo, né, que tem uma conexão ali mental entre os dois, ele acaba falando que o tal ser quer matá-lo porque ele tá em uma missão secreta. E uma missão secreta alienígena não deve ser coisinha pouca não, tá? Só que antes que os dois pudessem questioná-lo mais, eles escutam um carro, indo verificar e encontrando novamente o tal mascarado. E agora temos o seu nome, o Nick, McNabb. Ele fica tarado quando vê o jarro com o líquido colorido nas mãos de Nicholas, a ponto de entrar dentro da armadilha para pegá-lo. Mas no confronto entre os dois, ele acaba sendo apunhalado meio que acidentalmente ali pelo garoto. Então vemos que ele e Harbinger já se conhecem. Ao que parece, McNabb estava ajudando Harbinger, ainda naquela mulher do primeiro episódio, a fugir, mas algo aconteceu e o alienígena meteu o pé. Agora, se ele estava ajudando, por que Harbinger teria fugido? Poderia ser que a ajuda de McNabb não seria tão boa assim? Talvez estivesse o levando para alguém ou algum lugar onde ele seria estudado como uma cobaia, o que geralmente se espera algo assim em caso um alienígena caia na Terra. Ou então pode ser que ele tenha fugido porque viu uma ameaça se aproximando, fugindo para se salvar e salvar McNabb também, já que no reencontro dos dois ali, pela expressão de Arlo, ele não parecia se sentir ameaçado ou mesmo com raiva dele, mas sim até feliz em ter o reencontrado. I found you again. Yes, you did. Enquanto o Tenente Olsen conversa ali com Valerie e Ellen, quase as interrogando, Maggie chega como uma Sarah Connor e logo percebe que ele poderia não ser exatamente quem dizia ser. Olsen claramente estava preocupado com a possibilidade de alguém ter tido contato com Carmen, a tiazinha lá que havia sido possuída por Harbinger antes de Arlo. Quando elas deixam escapar que Arlo havia estado na floresta antes e voltou agindo e falando coisas estranhas, o Tenente imediatamente pede para falar com o garoto. Mas até então, tudo isso seria passível apenas de desconfiança, sim, mesmo por parte de Maggie, afinal realmente havia algo errado com seu filho. Mas o que faz ela ter certeza que o suposto tenente estava mentindo e era perigoso é o fato dele ter alguns lacres, aquelas braçadeiras de plástico que era o que tinha deixado uma marca nos pulsos do corpo de Carmen. Maggie o leva até o celeiro dizendo que o seu filho estaria ali, e após um confronto ali onde Olsen afirma que realmente estava mentindo, mas que todos eles só sobreviveriam se ele se encontrasse com o garoto, ela coloca o suposto agente especial para dormir, o amarrando em seguida. É ali também que Maggie tem seu confronto com Valerie, onde a traição é revelada, e tudo aquilo acaba sendo demais para ela. A traição, a família desmoronando, mortes, conspirações, um pesadelo sobrenatural inexplicável, o filho possuído por alguma coisa. É mais do que justificável o ataque de pânico que Maggie acaba tendo, sendo confortada ali por Donald. Claire Adam too. Feels uncontrollable, but it's not. Ellen chega até o celeiro, e como as crianças não estavam em lugar algum, Valéria decide ir até a floresta procurá-los, deixando a vovó da fazenda para cuidar do suposto tenente amarrado. É claro que ia dar merda. Eu só torcia para que não fosse clichê. E apesar da sequência toda começar sugerindo isso, felizmente não foi. Olsen usa como truque barato para que Ellen se aproxime dele, o sangue nos olhos, e relutante ela vai, já que ele no fim estava bem amarrado até. Uma cabeçada ou chute era tudo que ele poderia fazer. E naquelas condições, a probabilidade de dar certo eram muito baixas para ele arriscar. E mesmo que ele arriscasse, eu acho que Ellen não cairia em nenhum dos dois, já que até então a velha pareceu ser bem ligeira. Mas o plot twist vem seco quando ela se aproxima e ele abre a boca da mesma forma com que Carmen fez lá no primeiro episódio com Arlo. Sim, o safado estava possuído por algum ser do mesmo tipo que Harbinger, aparentemente. Ele se transfere para Ellen e logo em seguida executa Olsen, que antes de morrer demonstra que talvez ele realmente era um dos mocinhos, que conhecia e era até amigo pessoal ou de trabalho de McNabb, e talvez tenha sido por isso que Harbinger fugiu dele, porque o seu parceiro havia sido pego por aquele outro alienígena. A dinâmica do não confie em ninguém aparentemente vai ser muito boa com essa infiltração, com um impostor dentro da própria família. Claro, caso Harbinger não reconheça de cara que existe um alienígena ali dentro da velha. Living in a home in the heart of the country.
E no fim do episódio, voltamos à fazenda dos Navarro. Ruben parece paralisado ou apenas perplexo diante de uma espécie de árvore com luzes coloridas, claramente alienígena. Ele pode estar paralisado ali pelos esporos luminosos que ela expele, mas mais interessante que o show visual que ela é imaginar exatamente o que ela é. Seria uma espécie de arma, talvez o núcleo daquela armadilha em volta dali? Seria um tipo de nave ou parte dela? Seria talvez o próprio alien? Talvez a parte física de Harbinger ou do outro alien, já que eles transferem apenas a consciência? Tudo parece maluquice, mas essa é a beleza da liberdade de criação de histórias com alienígenas ou sobrenatural, por exemplo. Não há certezas de nada, tudo pode ser, apesar de parecer ilógico para nossa realidade. E James desperta no porão onde foi puxado no episódio passado, com um garoto ferido de máscara, provavelmente o único sobrevivente dos Navarro. Pela forma com que ele se apresenta, o seu medo, a sua preocupação de qual era o objetivo de James ali, parece que ele já tem uma ideia da insanidade que tá acontecendo. Inclusive, pode ter sido ele o responsável pela morte da família, que deve ter surtado, seja pelos esporos da tal árvore alienígena ou pela possessão do próprio alienígena. E com isso ele não teve outra escolha a não ser sentar o dedo em geral. De qualquer forma, o seu recado pra James é bem claro. Me dê um bom motivo pra eu não te matar assim que eu acabar o meu cigarro. Isso que é uma frase de efeito foda, tá? Basically, I'm gonna need you to give me one really good reason why I shouldn't finish this cigarette and shoot you in the fucking head. O episódio 3 de Teacup foi lento, o que já era esperado ali dados os acontecimentos do segundo, mas ele nos trouxe algumas respostas sobre o ser dentro de Arlo e uma ideia geral do que estava acontecendo ali, além de armar todo um drama familiar e amoroso que deve eclodir em conflito ali quando as coisas se complicarem ainda mais. Então eu esperava que o que acontece nos dois primeiros se repetiria aqui, no caso com o segundo sendo mais impactante, deixando aquele gostinho de preciso ver o próximo, mas pra mim ele foi igualmente lento. Tivemos sim algumas respostas interessantes, algumas informações importantes, além de uma expandida ali no núcleo de personagens, com a volta de McNabb, que deve ficar fixo agora com eles ali provavelmente, com o novo Alien também dentro de Ellen, que diferente de Arlo, não parece que vai dividir a consciência com a velha não. E por fim, o jovem no porão dos Navarro com o mistério da tal árvore. Falando assim, até parece que foi muita coisa pra ter chamado o episódio de lento e talvez até seja, já que a proposta da série, pelo jeito, não é ser muito caótica, mas é aquela, por ser 8 episódios de uma minissérie de invasão alienígena, a gente sempre espera um frenesi maior. De qualquer forma, os próximos episódios prometem muito. Mas me diz você, tá curtindo o Teacup? Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série e novamente não esquece o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Você ajuda demais o canal a crescer e eu te agradeço muito. Vou ficando por aqui, espero que você fique bem e até o próximo vídeo terrível.